Copiei na cara dura o jogo do Andrezitos com IA. E ele jogou, só que falou isso daqui. Mano, que porra é essa? Olha isso. Será ruim? Esse aqui já tá dizendo desde o começo que vai ser ruim a experiência. É, realmente. Se comprovou que o título faz sentido. O cara esculachou meu jogo de graça. Pois de fato ele tinha razão, pois o que ele jogou não foi isso, e sim a versão base. Infelizmente, nesse campeonato que ele organizou, o meu jogo não upou com as sprites e áudios, ou seja, por conta de um bug, o André jogou a versão errada. Eu gastei mais de 20 horas para ele ter jogado só uns 5 segundos. Triste. E por que eu quis fazer isso? É simplesmente porque o cara que venceu 100 gorilas pediu, né? Então bora mostrar desde o primeiro protótipo, que é esse, né, que ele jogou, até a versão atualizada. Como a proposta é fazer o jogo com IA, temos que criar um código em HTML para rodar direto na web. Só assim vamos conseguir fazer um jogo sem nenhuma engine. Então fui lá pro Gemini, pois eu acho essa IA a mais potente no momento. Eu consegui travar o Gemini. Eu travei uma IA. E isso que eu escolhi ela porque eu acho a mais potente do mercado. E logo de cara vamos pedir para ele copiar o jogo Seraphis Land Stand. Porém eu avisei a IA que tem que rodar na web, ou seja, para ela me criar uma versão HTML. Agora é só esperar ele gerar o jogo para nós publicar, vender e ficar rico. Ele estava gerando tanta coisa que até travou a gravação. Ou pode ter sido porque eu apertei sem querer o botão de parar. Só pode. Não quer dizer que foi isso, eu juro. Aqui está o jogo que a IA criou pra gente. Bem, de fato é um jogo. O WSD funciona e podemos atirar nos inimigos. Eles têm vida, a gente também tem vida, a gente pode morrer. É, de fato um jogo. Porém eu logo me desiludi e reparei que eu nem sequer estava atirando e mirando. Eu só estava controlando o personagem. Então aí já temos a primeira coisa para ajustar. E as sprites eu nem vou comentar, né? Essa IA aqui tá mal preguiçosa. Bem que ela poderia fazer, né, um mago pra gente já. Mas ok. Porém antes eu entrei na Steam para ver como que era a descrição do jogo do André, né? Crie builds insanos, domine o jogo de todas as maneiras, a cada rodada você fica mais forte, inimigos também. E eu acho que até com esse resumo aqui, a IA ia sofrer para recriar. Então vou começar pedindo só o básico. Aí eu falei para a IA, quero que você recrie um jogo famoso chamado Seraphis, para rodar em HTML direto na web. Porém vamos começar com o básico. Eu tive que especificar para ela. Então eu preciso de um sprite de um mago com cajado, onde ele será o nosso personagem jogável, e ele ataca a magia pelo cajado, em inimigos que vêm do céu. O inimigo também ataca, porém só depois de percorrerem até a metade do cenário. Vamos tentar seguir fielmente as regras do jogo Seraphis. E também vou mandar um print da estética do jogo. Olha o tanto de linha que está gerando. Achando isso muito, Igor. É porque tu ainda não viu a versão final. Bem, tecnicamente está mais parecido que a primeira tentativa, mas onde que isso daqui é um mago? E sem contar que nem o dano tá funcionando. Não, peraí, o dano acho que tá funcionando, mas eles demoram muito para atacar. Então temos que pedir esses ajustes para ele. Crie um sprite melhor para o personagem, pois nem parece um mago, e inútil. E eu quero controlar os tiros, além disso quero que os inimigos atiram bem antes. E também quero um sprite para esses inimigos também, em estilo de nave. Bem, aqui as mecânicas já estão bem melhores, eu tô atirando e agora eles atacam no momento certo. Mas eu vou pedir mais alguns ajustes e também pedir para ele criar as artes, porque ele tá tentando recriar dentro do código. Eu quero que ele crie uma imagem e coloque lá dentro. E ficou uma bosta. Me recuso a aceitar isso. Mais uma tentativa. Pedi para ele criar as artes novamente, né? Porque ele tava me ignorando. E as imagens que eu pedi foi a do mago, do cajado, dos efeitos que o mago vai atirar e de uma arte pro inimigo que tava sem graça. Eu queria tipo uma que remetesse uma invasão alienígena, sabe? Como se fosse uma nave com umas patas saindo, alguma coisa assim. E tudo em pixel art. E a IA me retornou isso daqui. As imagens chegaram, mas não tava funcionando no jogo. Mas pelo menos ele corrigiu um bug da mira, que o mago não tava direcionando corretamente. Pelo menos isso. Eu sei, tá uma chatice. Ninguém quer ficar olhando alguém conversando com a IA, a não ser que seja um Andrezitos. Mas daqui a pouco tem uma virada. Aí sim teremos um jogo bom, confia. E aproveitando aqui para fazer um momento jabá, se você quer aprender o caminho certo e não depender de IA para criar jogos, eu separei os melhores cursos para iniciante, aqui na descrição. Desde a criação de jogos realistas na Unreal 5, até jogos 2D da Unity. E eu separei uns links bacana para você. Um preço melhor que esse você não encontra. Pra falar a verdade, encontra sim, no meu grupo do WhatsApp.
onde eu consigo divulgar algumas promoções relâmpagos, né? De cursos de criação de jogos. Em curso bom até de R$67. Então dá uma conferida lá. Voltando, eu vi que não tava dando certo o jeito que eu tava fazendo, então eu decidi tacar o foda-se e dei todas as informações do jogo que eu peguei lá na Wiki e deixei a IA se virar. Vamos ver como que vai ficar. Se quantidade for sinônimo de qualidade, acho que agora vai, hein? Já passou mais de 2.000 linhas de código. Tava demorando tanto que eu fui resolver uma outra coisa, depois de 2 horas ainda tá aqui, travado. E eu acho que eu buguei a Gemini, hein? Caramba, a IA mais potente do mercado não deu conta de criar esse jogo. Então vamos para concorrente. Eu decidi usar um dos arquivos antigos que eu tava criando na Gemini e mandei ele apenas corrigir algumas coisas, como a direção que eu tô atirando, que tá meio bugada, para colocar a vida em cima dos inimigos, centralizar as coisas, colocar um chão e por fim mudar a estética do jogo, né? Deixar mais monocromático. E até agora ficou assim, jogável. Porém já tá muito tarde e daqui a pouco vai ter um bebê chorando no meu ouvido. Dia seguinte, a batalha continuou. Eu pedi efeitos sonoros, tela preta. Pedi músicas de fundo, o personagem virou quadrado. Pedi explosão, o inimigo travou. Pedi uma plataforma que muda de lugar, a física quebrou. Até que uma hora eu quebrei o código inteiro. Desisto. Por alguns dias eu nem queria olhar para esse código, mas aí eu vi o prazo. Ainda restava um dia. E eu me recusava a deixar essa história terminar com uma derrota. Então eu decidi lembrar o que o André Young falou: peça as coisas aos poucos. E foi nisso. Eu foquei em uma coisa e pedi para IA criar uma sprite. Só isso. E agora temos um mago, que não é mais um mago, e sim uma entidade, que ele é o único protetor do seu planeta. Mas do que ele está protegendo o mundo dele? De cabeças zumbis. Sim, tinha que ter zumbis. Não é o meu canal se não tem zumbi. Lembrando que eu tô pedindo isso tudo separadamente. Aí agora que eu tenho um personagem e um inimigo, eu pedi para ele criar um comando para fazer o código buscar uma imagem PNG e substituir pela forma do antigo mago e do antigo inimigo. E agora temos a nossa primeira batalha. Formidável, né? E se repararem bem, olha o que o inimigo está atirando. Cérebros. Isso já dá uma boa pista do nosso boss. Comenta agora para ver se você vai acertar como que é o nosso boss. Não vale pular pro final do vídeo. Comenta o que você acha que ele vai ser. E agora vamos colocar outros inimigos, porque né, um jogo tem que ter bastante bastante variações. Esse segundo inimigo foi com um design muito bom, pra mim o meu favorito. E se repararem bem, é meio que uma evolução do outro, porém aqui o cérebro dele parece estar vivo, como se estivesse dominando ele. Mais outro spoiler do boss. Então o ataque dele tem que ser com cérebros vivos. Temos 2 inimigos e nossa entidade protegendo o planeta dela. Já o terceiro inimigo, eu queria algo bem diferente, pois até mesmo o ataque dele será diferente. Recentemente eu tava assistindo Attack of Titans e lembrei do Mandíbula. E falei, mano, caveira, mandíbula, tem relação. Então por que eu não crio o inimigo Mandíbula? E olha só o que a IA nos deu. Legal. Mas eu tava planejando deixar ela com uma animação, abrindo e fechando a boca. Como que eu vou fazer isso? Eu simplesmente cortei a imagem aqui, levantei a boca e salvei uma nova imagem. Pronto. E agora é só pedir pra IA colocar no código que esse personagem tem que ficar trocando as 2 imagens a cada meio segundo. E temos uma mecânica de animação. E claramente esse inimigo dá muito mais dano que os outros, que tiram aí de 5 a 10 de vida, e esse daqui tira 50 de vida. Ou seja, 2 é hit kill. Aproveitando o momento, eu usei a mesma lógica dessa animação e fiz a mesma para os outros inimigos. E agora parece que eles estão voando de fato. Tá ficando interessante. Mas tá faltando um desafio maior nesse jogo. E finalmente chegou a hora do boss. Eu pedi pra IA criar um boss, seguindo a referência de todos os 3 inimigos. E quando eu vi a imagem que ela me deu, eu já batizei o nome de O Devorador de Mentes. Porém eu não quero deixar ele estático, paradão lá. Então eu criei vários sprites pra ele, como abrir a boca, olhar pros lados e mexer as asas. Agora só falta criar uma lógica pra esse boss. Isso deu um pouquinho de trabalho, só pra vocês terem noção. Eu perdi o prazo de entrega do jogo. Bem, para eu conseguir entregar, concluído. Eu entreguei do jeito que tava. E eu acho que daí que veio o bug. Porque eu acabei enviando, acho que 2 versões da mesma conta. Aí tinha a versão antiga, que o André jogou, e a nova versão aqui, que é com os sprites, né, mais bonitinho. Ele não conseguiu jogar, infelizmente.
mas ele estava lá no campeonato. E ainda aparecemos no vídeo do Andrezitos por 7 segundos. Isso já é uma vitória, porque tinham mais de 200 participantes. Essas 4 noites perdidas valeram a pena. Porém, não acabou ainda. Eu fiz muito mais coisa. Lembra que eu falei que o boss estava dando trabalho? Então, é porque ele simplesmente estava desaparecendo do nada. E eu não consegui resolver isso de jeito nenhum. Porém, enquanto eu tentava descansar a mente para resolver isso depois, eu fiz outras coisas. Eu aproveitei para melhorar alguns sistemas, como as plataformas, que agora mudam de lugar a cada 3 rounds, e também vai aumentando a quantidade de plataformas, com limite de 4, para não ficar muito poluída a HUD, né? E eu também acrescentei uma outra coisa que modificou completamente o jogo, que é música e efeitos sonoros. E lembrando que eu só podia usar IA, então eu não podia sair e pegar uma de banco de dados ou eu mesmo recriar uma. Não, tinha que ser feito pro IA. E eu vi que o FreePic tem uma aba de criar efeitos sonoros com IA. Perfeito. Eu fui lá e já criei várias, como o ataque da nossa entidade, como se fosse uma magia de fogo, um som para quando levamos dano, um som quando o inimigo morre, um som de explosão quando nós matar o boss, quando funcionar. E dessa explosão eu gostei tanto que eu adicionei uma mecânica em todos os inimigos. Agora, quando eles estão muito perto do chão, eles simplesmente se jogam com tudo e explodem. E se você estiver perto, você vai levar dano. É uma mecânica simples, mas sei lá, pra mim mudou completamente a jogabilidade, forçando o jogador a tentar matar o máximo possível antes que eles se jogam na sua direção. E sabe essa música que vocês estão escutando de fundo? Bom, ela tá no meu jogo e foi criada com IA. E totalmente inspirada em uma série que eu estou assistindo no momento. E eu só aproveitei o hype, né? Já estava empolgado e combinou muito com o tema de dominador de mentes. Muito, combinou muito. Ah, e falando no boss, eu pedi pra IA criar uma música só pra ele. E olhem o resultado que ficou do jogo, com o boss consertado.